Marcos, pelo convite, né? Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu venho aqui na casa. E muito bem acolhido, bem recebido. E quando a Kelly me convidou, eu confesso que eu fiquei até preocupado, porque ela falou assim, tem que fazer um seminário para a gente. Gente, eu não sou nem palestrante. Eu sempre falo, fazer palestra. Nas palestras eu falo, gente, eu sou como todos nós, eu leio, e a gente tenta refletir, né? Conversar, refletir, fazer um seminário, um pouquinho mais longo, vamos pedir a Deus, né? O amparo, os bons espíritos, para nos inspirarem, e eu tenho certeza que a gente confia neles, estão nos inspirando sim, e a gente fica muito grato, muito feliz mesmo, de coração, da oportunidade de estar aqui junto com vocês, para a gente trazer algumas reflexões, né, a respeito do marco da boa confiança do mestre, né, do mestre de Jesus em nós, e a gente vê na mensagem trazida pela Kelly, né, o Jerônimo Mendonça, o quanto que ele nos conclama, que ele nos traz bom ânimo na sua mensagem, né, incentivo, bom ânimo da gente, todos nós temos condição plena de fazermos algo de bom. Sempre que a gente faz algo de bom, primeiramente é para nós mesmos, sempre. E a partir de nós vamos favorecer a outros. E ele inicia a mensagem que ela leu, falando da questão de ligar a nossa luz, né? Que é uma fala de Jesus. E isso faz parte dessa confiança do mestre Jesus. Porque Jesus, ele confia em todos nós. Só que ele tem algo muito grandioso. Ele é paciente. Ele sabe que o tempo de cada um de nós, ele é gradual, né? Como o dele também foi. Porque ele é um espírito puro, mas que também transitou, né, no seu caminho de evolução, e onde nós estamos hoje também transitando, buscando ele como exemplo, para que a gente chegue na condição dele, né? E ele até deixou para nós, podereis fazer o que eu faço e muito mais, né? Estamos em constante evolução. E a confiança de Jesus é muito grande. Nós é que não temos essa confiança em nós mesmos, muitas vezes, e também não temos, muitas vezes, a confiança no mestre. E a proposta aqui desta tarde, nas nossas reflexões, é a gente avaliar e ter a plena certeza, através das falas de Jesus, o quanto ele confia. São as falas que estão no Evangelho, mas que muitas vezes a gente não valoriza, ou a gente passa por elas e deixamos de entender e compreender que Jesus confia. A partir do momento que a gente começa a compreender que Jesus confia em nós, isso nos fortalece, para que a gente comece a confiar em nós também. E a partir disso, a gente se esforça, né, para dar uma caminhada, para ir melhorando, progredindo. Bom, se a gente olhar a nossa vida, vai ficar na final do alto, todos nós hoje, uns daqui mais velhos, outros mais novos, todos nós. A gente olha para trás, a gente já vê progresso na nossa caminhada. Todos nós. Nós não estamos igual ao que nós éramos e fazíamos há anos atrás. Nós já temos alguns passos, né? Seja na questão, às vezes, da tolerância, da paciência. Antes eu já rebatia, né? Eu já xingava, eu já não tinha paciência. Hoje eu já penso duas vezes. A gente passa por algumas quedas, algumas dificuldades, em que a gente aprende a ter novas atitudes. A gente aprende o que é melhor para nós e para o próximo. Então, a gente vai progredindo. Vai dar na frente, mas vamos progredir. E também, quando eu trouxe esse tema, nós estamos aproximando, né, do final do ano, do mês de dezembro, onde a gente, a humanidade, né, em geral, relembra com mais presença o nascimento de Cristo. Há uma tendência a nós sermos um pouco mais fraternos nesse período, né? Mesmo que, às vezes, muito envolvidos com a questão material, né, da troca de presentes, de fazer ceia, a gente faz um monte de coisa, né, assim, material. Mas, de alguma forma, no nosso estágio evolutivo, a gente demonstra um pouco mais de fraternidade nessa área. Então, pensando nisso, eu também trouxe esse tema, porque, principalmente, a gente está vivenciando, né, tempos de transição planetária já há um período razoável, né, a partir da codificação de Kardec,
estamos aí até hoje transitando aí, o que a gente chama do auge, né, da transição, e a gente está muito esquecido de Jesus. A gente está tão envolvido na matéria, e esse envolvimento na matéria ele tá regido no nosso planeta por uma evolução galopante da tecnologia, do conhecimento. Olha aqui, o que a gente falaria daqui a anos atrás, uns poucos anos atrás, dessa transmissão ao vivo, né? A gente falando aqui na internet, a gente está rápido, a gente está progredindo cada vez mais na parte tecnológica, na parte intelectual. Mas, quando a gente olha, passa um dia e a gente, às vezes, nem lembra o que acontece. Você para pensar nisso? A gente acorda já preocupado com o trabalho, com isso, com a obrigação, com a tarefa, com o dever. Aí já dá um problema com um, aí você, às vezes, no trabalho já tem uma discussão com alguém, aí você já vai para casa meio chateado, aí chega de noite, você não dá atenção para a tua esposa, para a sua filha. Aí, quando a gente vê a cada dia, você vai deitar, às vezes, até um pouco preocupado já com o dia seguinte para resolver. E a gente nem pensou um pouquinho que existe Jesus que esteve entre nós e continua entre nós. O que dirá pensar, nós lembrarmos que nós somos espíritos imortais? A gente pensa no imediato. A gente mergulha com tanta profundidade na carne, na matéria, que a gente esquece. A gente passa longe da nossa situação de espíritos imortais. A gente está aqui numa condição temporária. Então, a proposta é a gente falar um pouco de Jesus, lembrar um pouco de Jesus. Tem uma passagem que eu li uma vez, do autor que conviveu com o Chico Adelino da Silveira. Eu lembro qual das obras que ele fala isso. Mas ele conta, né, resumidamente, que o Chico estava bem, já, né, com problemas de saúde, bem já idosinho e tal, ele não estava indo ao centro. Então, ficava ali na casa dele e via aquela multidão, né, para poder passar pelo Chico. Aí você apoiava ele, ia para a janelinha, assim, né, para a portinha, passava aquele povo que queria ver o Chico, queria beijar a mão do Chico, queria tocar o Chico. Alguns perguntavam alguma coisa, né? Mas ele já bem de idade. E ele, atendendo um a um, né? Beijava a mãozinha de cada um. Aí, inclusive, no final já estava até com os lábios aqui sangrando, a pele muito fininha já. E aí ele vira e pergunta, todas essas pessoas, estou muito grato, né? Estou aqui vindo me visitar, passando aqui, mas eu já estou tão assim, não tenho mais o que mudar. Por que fazer isso? Perguntando, né? Para ele, para ele. O Adelino ficou tão sem nada para responder, porque tamanha humildade do Chico, né? Diante de tudo que ele já tinha feito, né? De toda a sua vida para nós, para todas aquelas pessoas, e veio à mente dele falar assim ao Chico: eu acho que eles estão com saudade de Jesus. Né? Então, essa frase me tocou muito, eu acho que a gente vive na nossa humanidade nos tempos atuais. Nós todos estamos com saudade de Deus. Então, a gente está, assim, às vezes cansado, né? de tantos conflitos, não só das guerras, né? que nós temos, aí estamos convivendo, mas os conflitos que começam dentro das nossas casas, dos nossos lares, nas famílias, a falta de entendimento dentro de um trabalho, dentro de um grupo, dentro de uma casa espírita. Ou seja, há muito ainda do nosso orgulho passando por cima do outro e a gente deixando de lado realmente aquilo que Jesus veio nos demonstrar, que é a fraternidade ao próximo. Então, a proposta, gente, é a gente refletir um pouquinho essa tarde e a gente falar um pouquinho de Jesus. Mas, antes da gente entrar no tema, eu vou trazer aqui, você vai passar? Eu passo, eu esqueci. É só voltar, né? Já foi. Já foi. Ok, antes da gente começar, essa obra aqui é um livro bem fininho, chama Jesus e Nós. Tá? E há uma passagem lá, muitos vivenciaram na época, outros de nós já vimos, tem no YouTube, isso aqui, tá? É um programa de Natal, né, da desencarnada já Hebe Camargo, né? Acho que muitos aqui me lembram. E naquela época, o Chico foi até o programa da Hebe Camargo e uma entrevista com ela, estava também meio já desencarnada, a Nair Belo, uma atriz, né? Também. E na TV Bandeirantes,
em 20 de dezembro de 1985. Né? E nessa entrevista foram feitas várias perguntas para o Chico, né? E ele muito carinhoso, né? Aquele jeito dele tão gostoso de falar, de a gente ouvir, ele ia respondendo, né? Logicamente, sempre ali assessorado, inspirado por Emmanuel, né? Nas suas respostas. E perguntou assim para ele: Chico, quais as transformações no mundo desde o nascimento de Jesus? Então, Jesus ele é de um porte gigantesco que ele divide a história, né? Antes de Jesus e depois, né, de Cristo. E aí ela pergunta isso: o que o mundo sofreu? Quais foram as transformações do mundo a partir da vida de Jesus? A partir do que ele ensinou, do que ele exemplificou para todos nós. Porque, gente, se a gente for analisar a vida de Jesus que a gente tem aí no nosso Evangelho, ela tem resposta para todas as nossas dúvidas e todas as nossas dores. Está parado para pensar nisso? Todas. Porque Jesus exemplificou e veio nos mostrar como agir perante todos os obstáculos da vida. Então, às vezes a gente vai e alguém fere a gente com alguma palavra. Né? E Jesus vai falar para a gente. Né? Vamos fazer o outro que desejamos para nós. Se eles te feriram uma face, oferece a outra face. A gente já falar sobre isso aqui. Para tudo, nós temos resposta e aconselhamentos junto ao Evangelho de Jesus. Tudo. Então, sempre que ele tiver um problema, principalmente naqueles que são mais difíceis, todos nós passamos, vamos nos lembrar da prece, aquela reflexão da que Jesus nos orienta, né? A nós nos recolhermos, né? Ao nosso quarto, ao nosso íntimo, e em secreto a gente levar o nosso pensamento a volta. Por quê? Porque aí a gente abre o nosso canal para que a gente comece a captar as boas inspirações do alto. E aí a gente pode se reportar aos ensinamentos e à vivência de Jesus, que a gente vai achar a solução para todas elas. E é essa também uma das propostas do nosso estudo dessa tarde. Então, nessa pergunta da Eve, o Chico vai trazer algumas questões que Jesus, a partir dele, a humanidade foi sofrendo transformações. Vamos lá. Ele começa falando assim: os espíritos amigos sempre explicam que as transformações da Terra, desde o tempo de Jesus, são gradativas, graduais. Essas transformações ainda não se complementaram, porque o mundo precisava estabelecer para a sua própria felicidade muitas renovações que eram difíceis, e a lei de Deus não permite violência. Então, essas transformações vêm sendo efetuadas de tempos a tempos, de época para época. Olha, conosco, individualmente, nós fomos nos transformando vagarosamente. A gente comentou aqui agora. A nossa vida mesmo é um exemplo. Vamos olhar para nós no passado. Quantas pessoas que foi mudando que não foi de uma hora para outra? Foi caindo, levantando, aprendendo. Né? Mesma coisa a humanidade. A humanidade é o reflexo da nossa individualidade. Né? Então, o Chico está trazendo isso. A cada tempo, no tempo certo, a humanidade foi assimilando os ensinamentos de Jesus e continuamos assim, apesar de a gente, às vezes, olhar o planeta com muita falta da fraternidade que Jesus nos falou. Mas nós já estamos bem melhores do que, por exemplo, há 500 anos atrás. Com certeza. Né? E vai ser falado aqui também a vez sobre isso. Vários exemplos nesse sentido. O Chico, ele vai continuar falando exatamente isso. Essas transformações que nós vemos, toda a melhoria espiritual da humanidade decorre do tempo de Jesus para cá. Só uma paradinha. Melhoria espiritual. Lembra que a gente comentou agora no início? A parte intelectual, tecnológica, científica desenvolveu-se de uma forma absurda. Ele está falando de melhoria espiritual no sentido moral, no sentido da nossa preocupação com o meu irmão em espírito. É isso que ele está falando. Então, ele vai dar alguns exemplos. Os hospitais, as penitenciárias, os processos de trabalho, o relacionamento das pessoas umas com as outras, a felicidade na vida do mente. Hospital. Na época de Jesus,
dele ali era tratamento, parábola do bom samaritano. Qual era os recursos? Né? Chegou lá, pegou o caído na estrada, vamos jogar azeite. Né? Daí, para você chegar no hospital, no dia de hoje, você entra no hospital, o hospital público é ruim, não sei o que, sei lá. Gente, mas nós temos uma série de benefícios ali acontecendo que, há séculos atrás, você nem imaginava. Você ia morrer muito antes do que você ia dar conta, porque você não tinha hospital. Você tinha muitos conhecimentos ali, né, da erva, da natureza, mas muito ainda rústico. E o desenvolvimento nessa área foi tremendo. E, ao mesmo tempo, o cuidado com o outro. Né? E não colocar lá, você não tem condição, então vai para lá. Né? Vamos falar do selvagem, vamos falar lá dos espartanos. Né? Quando nascia um bebê que era sem braço, não morre, mata, não serve. Olha só. Hoje a pessoa tem uma doença, gente, vamos para o hospital. Isso é fraternidade, é caridade também. Não é só o fato de eu levar, mas eu me preocupar com aquela pessoa. Então, a gente foi desenvolvendo esse aspecto. As penitenciárias. Naquela época, nós falávamos em calabouços. Né? A pessoa ficava presa lá e esquecia. Né? Lembra daquela obra Renúncia, né? Auxílio? Ela ficou lá embaixo, morreu, quando o carro chegou lá, já estava no fim. Então, hoje nós temos penitenciárias. Não são essas coisas. Né? Mas já tivemos condições muito, muito piores ainda do que as que temos hoje. E continuaremos evoluindo. Né? Condição humana, mínima que seja. Mas a gente está colocando isso em pauta. Podia ser que a humanidade nem se preocupasse mais com isso, continuasse naquela época ainda, e deixar lá até morrer. Mas estamos caminhando. Jesus para cá está falando de amor. Isso foi alimentando o coração de nós. Relacionamento das pessoas, os processos de trabalho, né? Contra a escravidão. Ainda temos, mas já tivemos muito mais na nossa história. Hoje você tem as regras do trabalho, né? Os direitos, previdência. Olha quanta coisa que foi evoluindo, mas a partir do quê? Fazer ao outro que eu desejo para mim. E aí foi trabalhando toda essa questão da relação na sociedade. E aí o Chico trouxe esses exemplos. E ele conclui falando: todas essas transformações nós devemos a Jesus. Apesar de quando, muitas vezes, quando estamos nos atos da inteligência, nós não queiramos reconhecer. Mas as transformações do tempo de Jesus até nós são imensas, mas exigiriam muito tempo para serem vivenciadas. Né? Então, o Espírito, aqui encarnado nesse planeta, onde Jesus é o co-criador desse planeta, o Deus nosso Pai, o governador espiritual, ele vem trabalhando desde as eras remotas, por intermédio dos seus mensageiros, para o nosso crescimento, para o nosso progresso, mas de forma gradativa. Tudo no seu tempo. Vamos falar dos filósofos, estavam lá atrás, né? Conhece a si mesmo, né? Foi falado isso e muitos não entenderam. E muitos de nós estávamos lá, com certeza. Né? Aí depois chegamos Jesus. Jesus falava além do amor. Muitos compreenderam. Outros, a grande maioria, não compreenderam. Continuamos, vamos evoluindo. Veio o Espiritismo, aclarar mais, aprofundar o entendimento do ensinamento de Jesus, de uma forma muito mais ampla no sentido do entendimento racional, né? Conciliando a racionalidade com o amor. A gente começa a aprofundar. Muitos entendem, outros ainda não entendem, mas é tudo gradual, é tudo no seu tempo. E a gente precisa respeitar o tempo do outro, individual e coletivamente. Mas, é como o Chico falou aqui no início da fala, transformações são graduais e constantes. E nós estaremos estudando esse caminho cada vez mais, para junto daquilo que Jesus nos ensina. Bom, agora, gente, a gente vai falar com Jesus. Então, esse livrinho, eu vou trazer 2 capítulos dele, para a gente conversar aqui, tá? Esse pequeno livro, desculpa. Com Jesus foi a obra que Chico falou nesse programa da época. Agora nós vamos falar da obra, acho que eu pulei aqui, dessa obra aqui, Confia e Segue. Outro livrinho fininho, com mensagem de Emmanuel,
da psicografia de Chico Xavier, e nós separamos 2 capítulos. O primeiro é com Jesus, e o segundo é Confiança do Mestre. Eu intitulei o nosso estudo desta tarde como Confiança do Mestre, porque esse é o objeto principal. A gente precisa ter um entendimento que Jesus confia. Ele não confia só em mim, ou naquele, ou no Marcos, ele confia em todos nós. Daniel, ele confia naquele assassino reputante que atirou várias vidas. Confia. Ele confia. Porque ele sabe que todos nós temos, a mensagem que ela deu no início, nós temos uma luz. Pequena, média, grande, né? Todos nós temos. E a gente pode e deve trabalhar essa luz para que a gente evolua e favoreça o crescimento do outro. Quando eu falo aqui de assassino, me vem à mente, há muitos anos atrás, tinha um assassino, acho que até ele morreu aí há pouco tempo. Não lembro o nome, tá? Mas rapidamente eu lembro que estava numa reportagem, ele já tinha uma série de mortes no seu currículo, né? Estava condenado a não sei quantos anos, né? Ia ficar na cadeira, né? Desencarnado. E eu lembro que na época eu vi que eles fizeram uma entrevista para ele e uma pergunta tipo como é que foi o assassinato tal que ele tinha feito, o último assassinato. E aí ele falou, a pessoa, o cara falou não sei o que, ele é muito frio. Ele falou alguma coisa, aí tem uma hora que ele falou da minha mãe, falou, me xingou, alguma coisa assim. Aí eu falei, não precisa ver, já peguei ali e já matei na hora. Matei e matou daquelas formas bem, né? Mas aí eu parei a pensar, ele tem um resquício de amor. Qual é? Ele lembrou da mãe dele. E quando falou da mãe dele, ele teve uma atitude totalmente instintiva e até selvagem, né? Mas foi movido por um raio, uma faísca daquele amor maternal. Ele tem luz? Tem luz. Pode ser que só uma faísca, assim, que nem acende, né? Mas é uma luzinha. Tem escuridão, já sabe como é. Ele tem jeito? Você tem. Agora, vai ter um caminho. É um caminho, né? Nós sabemos das leis, né? Tudo que vai ter que resgatar, tudo que está em dependência, em débito, né? Com ele, com a consciência, então vai passar. Mas ele tem uma faísca de amor. E todos nós temos essa luz. E a gente deve, pode mudar, como o Jerônimo Mendonça nos lembrou nessa tarde. Então, gente, a gente vai começar falando primeiro desse capítulo, que é com Jesus. Tá? Estar com Jesus, ele começa, Emmanuel, falando o seguinte: a vida adquire um novo sentido. O que ele quer dizer isso? A visão dos ensinamentos do Mestre, o que ele nos traz é, muitas vezes, o oposto do que a gente busca aqui, quando na carne. O que quer dizer isso? Quando a gente está em espírito, já no plano espiritual, por exemplo, se a gente está numa certa condição razoavelmente ali equilibrada, no plano espiritual, a gente pode participar do nosso processo reencarnatório, do nosso planejamento, né? E, com aquela visão, a gente tem uma visão daquilo que a gente errou no passado, e a gente tem uma necessidade íntima, e a gente enxerga isso com mais clareza, de que a gente precisa passar por algumas questões para a gente se acertar. Para a gente poder, em alguns casos, resgatar erros que a gente não deu conta ainda de resolver, e também a gente buscar obstáculos que nos acelerem um pouco mais no nosso progresso. Não é isso? Isso é uma clareza do Espírito. E essa clareza está de acordo com o que Jesus veio nos ensinar. Né? Vamos lembrar do Sermão da Montanha, né? Como é que ele começa? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que são os pobres de espírito? Eles humildes. Os humildes serão elevados, né? Então, a gente, quando chega aqui na Terra, a gente começa a pensar o oposto, porque a gente é tão influenciado pela matéria, a gente sucumbe muitas vezes nesse entendimento. A gente começa a inverter. A gente quer estar acima do tudo. A gente começa a se deparar com os obstáculos, com as dificuldades e muitas vezes oportunidades para a gente resgatar aquelas dívidas que a gente não deu conta e que lá atrás a gente pediu, implorou para se deparar com ela, mas quando a gente entra no corpo, vem todas aqueles vícios,
aquele nosso orgulho, e aí a gente fica com receio, não quero passar por isso. Não, isso aqui não. Eu não vou dar conta disso aqui. A gente muda. Então, o que o Emmanuel vai nos falar aqui é exatamente isso. A vida nossa, se a gente se propõe a caminhar seguindo os passos de Jesus, nós temos que ter o entendimento que o sentido da vida vai ter que mudar aqui na carne e estar de acordo com o nosso entendimento espiritual, que era aquele que a gente teve antes da gente vir a esse corpo. Ele estava lá no plano espiritual. Então, vamos ver como é que são essas diferenças? Parece que é paradoxal as frases, mas não são. Elas estão coerentes. Só que a gente aqui na carne tem dificuldade de enxergar. Ele começa assim: a dificuldade se faz bênção. Meu Deus! Dificuldade é uma bênção? Uma bênção para mim é eu estar bem, tranquilo, sem problema. É o que a gente busca, todos nós buscamos. Né? A gente não quer passar por problema, natural. Agora, quando vem o problema, nós estamos vencendo o problema? De que forma? Ou não? Nós estamos sendo vencidos pelo problema. Então, quando vem a dificuldade, nós temos que encarar essa dificuldade, vamos falar, como oportunidade. Aí ela muda de sentido. Porque se a gente enxerga a dificuldade como um obstáculo, e que eu não mereço aquilo, ou que eu não dou conta de passar por aquilo, não, porque Deus está sendo injusto comigo, aí eu estou me revoltando. E eu estou recuando perante aquilo que é útil para mim. Aquela oportunidade, ela vai passar. E se eu souber aproveitá-la, ela vai ser uma bênção. Como é que eu aproveito, Daniel? Vencendo da melhor forma que eu posso, como? Resignação. Tolerância da convivência, paciência, a série de questões que a gente enfrenta no nosso dia a dia. E sempre nas nossas relações. Porque muitas vezes a gente foge da relação. A gente quer ficar isolado. Não vamos andar. É o egoísmo predominando sobre nós. Porque a gente precisa conviver. Porque conviver é que a gente dá e recebe. E que surge os obstáculos, a dificuldade, que a gente precisa se vencer. Não é vencer o outro. Ou querer que o outro mude e eu fique bem. Não. Eu preciso me vencer. Aí eu ajo com resignação. Aí essa dificuldade, ela se faz uma bênção para mim. Eu me sinto em paz quando eu venço a dificuldade. Todos nós saímos do trabalho, uma atividade difícil, seja o que for. A gente vai deitar de noite com o cabeceiro no travesseiro tranquilo, né? Poxa, você está cansado, tá? Foi um dia duro, foi. Mas eu agi da melhor forma possível. Estou em paz. Uma bênção. Eu venci a dificuldade. Isso é caminhar com Jesus. Dor é alegria. Meu Deus. Dor é alegria? Imagina, então, como é que vai ser quando não tiver cultura, não tiver realmente ali bem. Vai ser o máximo, né? Mas é o seguinte, quantas vezes nós já causamos dor ao próximo? Nessa encarnação, e o que dirá no passado. Então, quando a dor chega para nós, ela é uma alegria no sentido de eu estar tendo, novamente a palavrinha, oportunidade de eu experienciar aquilo que eu já gerei a mim. Porque quando a gente gera dor para o próximo, isso fica registrado em nós. Nós sabemos disso. Isso é algo que aqui, na carne, a gente consegue camuflar, muitas vezes. Porque a gente bota as máscaras. Né? A gente, às vezes, de acordo com a sociedade, com os costumes, não, todo mundo faz isso. A gente se engana. Né? Mas, quando a gente retorna para o mundo espiritual, a gente se depara conosco sem o véu, sem as máscaras, sem os costumes, sem a influência da sociedade. Né? E aí, a gente vê que aquele mal que a gente causou, ele está registrado em mim. E ele só vai perder esse registro a partir do momento que eu reclamar, que eu poder ter a oportunidade de me reaver com aquele por qual eu fui mal. Eu ter a oportunidade, às vezes, muitas vezes, passar por situações que eu gerei em outros. Aí vai o sentido de dor ser alegria. Não é masoquismo, pelo contrário. É a alegria de estar tendo a oportunidade de eu vivenciar aquilo, mas desde que eu vivencie com resignação, com humildade.
A humildade, gente, é a virtude mãe, que eu falo assim. Não é à toa que ela é a primeira bem-aventurança, é o pobre de espírito, é a humildade. Porque a partir da humildade, a gente consegue trabalhar todas as nossas virtudes. Se a gente não tiver humildade, jamais eu vou vencer o meu egoísmo, jamais vou vencer o meu orgulho, jamais eu vou ser tolerante, eu vou ser resignado, jamais eu vou renunciar a mim mesmo em favor do outro. Então, vocês veem que a humildade é a mãe, é a virtude. Então, quando a gente tem esse entendimento perante a dor, ela se torna alegria por oportunidade que nós estamos nos conhecendo. Tristeza é a véspera da consolação. Nada. Já repararam? Todos nós, na nossa vida, nós temos momentos de alto e baixo. Todos nós repararam isso o tempo todo. Né? Por quê? É natural, é o nosso processo evolutivo. Então, tristeza, ela é véspera da consolação. Mas lembre-se do que está na entrelinha. Desde que nós encaremos a tristeza, sabendo que ela chegou, seja pelo motivo que for. Eu vou vivê-la, sim, mas eu não vou me afundar na tristeza. Eu tenho o tempo necessário para que eu viva aquela tristeza. Né? Vamos dar um exemplo. Luto. Né? Não temos mais o convívio físico daquele que a gente ama. Nós vamos ter uma tristeza, sim. É alguém que conviveu anos, que a gente ama. Nós temos esse período e é necessário. Mas, véspera da consolação. O consolo começa nesse caso do luto como? Primeira coisa, a fé em Deus. Né? O entendimento de que nós continuamos a existir em espírito. Isso nos fortalece. E aos poucos eu vou deixando aquele luto, caminhando. O Emmanuel fala muito isso para a gente. O que a gente pode fazer melhor para aquele que a gente ama e não está mais conosco? Muitas vezes, dar continuidade a algo que ele fazia positivo, ele vai se sentir bem. Né? Nas nossas preces, emitimos as nossas boas vibrações para ele, onde ele estiver, com quem ele estiver. Nossa peça é direcionada para ele. Nós buscarmos fazer aquilo que muitas vezes ele nos ensinou, porque ele gostaria que nós seguíssemos no bem, no caminho fraterno. Isso é o entendimento. Né? E aí, a gente começa a sair dessa tristeza e vamos nos consolando, por isso que é a véspera da consolação, para que a gente vá evoluindo. Outra palhinha. A luta construtiva produz a tranquilidade da consciência, é verdade. A tranquilidade da consciência é o maior tesouro que a gente pode ter, todos nós. Né? Queremos ter bens, recursos, um ótimo emprego, um ótimo salário, a saúde magnífica, mas nós não estamos em paz com a nossa consciência. Isso é algo que ele corrói. A gente não consegue ficar 100%, porque ele vai mexendo para isso. Muitas vezes, ela vai chegar e expandir até no meu corpo físico. Por uma doença. Algo que vem decorrente da culpa. Decorrente da falta de paz de consciência. E aí manifesta no nosso corpo. Então, vamos buscar essa luta construtiva em tudo que a gente faça. Na nossa relação dentro da casa. Por exemplo, uns dias atrás, meu filho lá falou um negócio, tinha uma discussãozinha lá com ele, ficou chato, ele falou, ficou ruim. Aí, passou o período e tudo, né? Eu fui lá um dia e falei, olha, já absorvi, né? Vamos ficar aqui, assim, isso faz mal para a gente, vamos conversar, vamos falar, à disposição. Mas ele tem 21 anos, né? A gente conseguiu pensar. Aí, sempre que eu vou dar boa noite, eu vou lá dar um beijo e dou boa noite. Eu confesso que eu, pela minha fraqueza, fiquei alguns dias que ela só dava boa noite, não dava beijo, não. Olha assim, as coisas tão bobas, né? Mas é orgulho. Mas, não. E ele ficava nem sem falar. Também orgulho. Né? Mas eu pensei, gente, eu fui espírita. O que eu estou aprendendo? Aí eu falei, não, eu vou voltar. E aí, voltei lá no filho, boa noite. Lá deu um beijo nele assim. Aí, dia seguinte, quem é que veio dar boa noite? Eu estava indo lá para boa noite. Não veio dar boa noite, não. Aí, quem pedia dar boa noite? Quem pedia dar boa noite no dia seguinte? Ele dava um beijo. Então, é isso que a gente tem que fazer.
é ceder. Tem aquela frase tão popular, né? Quando um não quer, quando não briga, é a realidade. Isso tem que ceder. É isso que nos favorece. Aí, ficamos com essa paz de consciência. Estamos fazendo o melhor. Isso vale para tudo. No trabalho, nas relações, com vizinhança, na casa espírita, seja o que for. Vamos buscar a paz de consciência. Jesus era simples, mas profundo. Fazer ao próximo o que desejamos para nós. Simples, é isso. Se a gente para e bota essa frase na cabeça, peraí, eu estou fazendo alguma coisa aqui. Eu gostaria que fizesse comigo isso? Não, vamos. Esse exemplo comigo. É quando eu pensei que eu estou fazendo errado. Não posso, né? Eu brigo aqui. É para eu ir direto, como é que eu escrevo? Brasil, pode, né? Vocês podem me contar, pessoal, você quer que eu contar. Eu vou contar uma história rápida. Eu vou fazer ano que vem 30 anos de casado. Aí, minha mulher tem um perfil dela, tem meu perfil, né? Ela é mais assim, para vir curto. Eu seguro mais, assim, sabe? Aí, começou o casamento, tal, tudo bem. Aí vem aquelas brigas, né? Escute, as coisas começam tudo coisa mais besta possível, essa é a verdade, né? Orgulho. Aí brigamos. Aí, o que acontecia? Ficava ali uns 15 dias, assim, só dava bom dia com a gente. Aí ia trabalhar. Aí também não falava quase nada. A gente falava que perguntava uma coisa escolher assim, não, talvez. Tá. Muito, né, básico. Quem estava sofrendo? Os dois. Né? E achando sempre que o outro, que estava fazendo o outro, estava dando um castigo para o outro. E eu fui me castigando. E a gente não consegue perceber isso. Né? Porque quando eu deixo de falar com o outro, eu estou me castigando, isso faz mal para mim. Mas a gente já está fazendo mal para o outro. Tá também, mas aí é o primeiro a pegar. Aí eu brinco que foi passando, aí depois 5 anos de casado, 10 anos. Aí, hoje em dia, graças a Deus, a gente não deixa passar uma. Não tem mais aquelas briguinhas que tinham mais. Né? Mas, às vezes, tem hora que a gente falha, né? A gente abre a nossa brecha mental aqui, os amiguinhos, começa em nós. Mas a gente abre, e aí vem uma coisa assim do nada. Né? Você vai. Tá tudo bem, assim, até a hora do almoço. Aí, de repente, ela fala uma coisa assim que me fez bem. Aí eu já fiquei chocada, né? Aquela coisa, aí já deu uma resposta muito. Coisas sutis, gente. É sutil. Todos nós passamos por isso. A gente tem que identificar isso. Aí, graças a Deus, hoje, com o estudo, com o conhecimento, o nosso esforço, né, eu e ela também, a gente não deixa passar esses entendimentos no dia seguinte. Olha, evoluímos, né? 30 anos. Eu era 15 dias, estou acreditando no mesmo dia, mas 30 anos. Né? Estamos aí, né? Estamos aí. É isso. E eu brinco isso, eu falo isso sempre nas palestras, às vezes ela vai falar outra, mas é verdade. É o nosso caminho. É o que a gente tem que fazer. E se esforçar para isso. É evolução? É. Mas lembra do Chico? Gradual. Tudo gradativo. Não adianta a gente querer, vou virar agora o maior do mundo. Isso aí é bobagem. Né? Viver a nossa realidade. O que mais que eu falo? Ó, trabalho é a condição de felicidade. Aqui na Terra, o que a gente quer? Ganhar na Mega Sena. Né? Felicidade, eu tenho dinheiro, não precisa trabalhar nunca mais. Não é assim que a gente pensa? A gente pensa ainda assim. Não é isso? Mas, com Jesus, é o oposto. Trabalho é que buscar felicidade. Trabalho a gente aprende discutindo o quê? Toda ocupação útil. Né? Trabalho remunerado, trabalho não remunerado. O que importa é que esteja fazendo algo útil. E aí a gente pode falar mais. Eu gosto de dar um outro exemplo. Trabalho remunerado. Por exemplo, nós temos 2 formas de trabalhar assim com Jesus. Eu sou um balconista de farmácia. Chega o Marco lá com uma dor de cabeça danada, ele traz uma receita lá, ele pede lá o remédio A, remédio X. Eu posso tratar ele de 2 formas. Eu vou pegar assim, eu não tenho remédio. Eu pegar assim, não tem esse remédio aqui não. Tá. Isso é uma forma. Ele está morrendo de cabeça. Né? Ou eu posso chamar um pouquinho, Marcos, olha só, eu não tenho esse remédio aqui, mas eu tenho aqui esse remédio Y, que ele tem um psicoativo similar, e ele vai te aliviar essa dor de cabeça. Se você quiser, o médico não tiver problema, eu tenho aqui. As 2 formas que eu tratei são totalmente diferentes. No final do mês, eu vou ganhar o mesmo salário. Não vai mudar nada. Né? Eu vou estar trabalhando
em matéria de remuneração. Tá? Agora, quando eu tratei na segunda vez, me colocando no lugar dele, lembra de Jesus? Fazendo a ele o que eu gostaria que fizesse comigo, aí eu comecei a trazer uma condição de felicidade, mais consciência para mim. Eu comecei a fazer uma caridade naquele trabalho remunerado. Para pensar nisso. E quantas vezes que a gente entra no automático? A gente quer fazer as coisas e faz com má vontade. A gente já fica, tem que trabalhar onde? Aí você trata mal o outro, né? Cumprindo apenas uma etapa ali. Mas é a parte última do espírito. É isso que faz bem para a gente. E aí só tem a ganhar. Por quê? Porque quando eu falo para ele isso, eu me colocando no lugar dele, eu levo um alívio para ele. Eu faço bem a mim. Eu ganho dele uma vibração positiva que vai fazer bem para mim. Eu ganho amigos espirituais que querem o bem dele, que vão ser gratos a mim. E amanhã pode ser que eu precise. Fatalmente eu precisarei também de ajuda. Pode ser que amanhã eu esteja também dificuldade, vai passar alguém que também vai dentro da lei e nós nos ajustamos, vai também me fazer bem. Tudo é merecimento. Então, que a gente possa ter essa visão em tudo na nossa vida. Sempre. É o que eu tento fazer para mim. É difícil, porque eu acho que eu não consigo fazer. Todos nós. Mas lembrar disso. Estou fazendo algo para o outro que eu gostaria, que eu necessitasse. Da forma que eu gostaria. Então, a gente para pensar nisso. Né? A sombra é a fonte da luz. Meu Deus, tudo escuro, sofrimento, dor. Isso é fonte de luz, de iluminação? Não está o contrário? Não, está certo. A gente, quando está na sombra, vocês já repararam, quando está tudo bem, maravilhoso, aí está tudo tranquilo, estou com salário bom, estou com saúde, minha família é maravilhosa, tenho uma casa boa, tudo maravilhoso. A gente esquece de Deus. A gente não lembra, muito rápido. Lembrar de agradecer, a gente não lembra. Quando é que a gente, no nosso estágio evolutivo, vai lembrar mais de Deus? Quando a gente está na sombra. O que é a sombra? É a doença, é a perda do emprego, é um problema difícil no trato familiar. São todos os problemas, questões difíceis que a gente passa. Nesses problemas que representam a sombra, esses problemas se tornam fonte de luz. Por quê? Porque a gente vai querer buscar algo para iluminar. Quando a gente está numa caverna, ou seja, chegamos aqui, está aqui no caso espírita, acabou a luz, de noite, tudo apagado. O que a gente vai procurar? Vai procurar para nós uma vela. Né? Quando a gente está no escuro, a gente procura uma luz. Então, a gente ainda é no nosso nível evolutivo isso. A gente precisa muitas vezes usar todo esse instrumento para que a gente se ligue mais ao mundo, para que a gente busque essa iluminação. Então, a sombra é a fonte de luz nesse sentido. Vejamos nos problemas que cercam o que acontece com a gente, isso aqui. Procuremos observar oportunidades que estão vindo para que eu redirecione o meu objetivo na nossa vida. Porque, às vezes, eu estou tão afundado nos objetivos materiais, nas conquistas do intelecto, das posses, que são necessárias. A gente está no corpo, a gente precisa disso. Mas será que eu não estou exclusivamente focado nisso? E estou esquecendo de me ligar com o alto espiritualmente? Porque aí se alimenta isso. Então, quando vem a dor, o sofrimento, enxerguemos como oportunidade para que a gente repense e a gente busque algo mais edificante. Vamos buscar uma prece. Vamos buscar Deus. O que a gente está precisando melhorar em nós? Mais paciência? Mais tolerância? Estão precisando perdoar? É difícil. O exemplo que eu dei aqui, bobo, né? Eu do meu filho, perdão. Precisamos perdoar. Precisamos pedir perdão. Então, vamos buscar essa rota. Abaixa o nosso orgulho e vamos buscar essa luz aí para sair da sombra. A lágrima, eu acho essa frase linda, gente. A lágrima é pérola do sentimento. O que emana dentro da minha humilde concepção que ele está querendo dizer? Eu vou explicar aqui, eu vou pesquisar. A pérola, a gente entender. A pérola, ela é formada dentro da ostra do mar, né? Alguém pode ser que saiba, eu fui ler, eu não sabia. A ostra, ela fica ali, ela é um ser vivo. E várias vezes entra corpo estranho na ostra.
né? Lembra? Pode ser areia, pode ser um corpo estranho mesmo, algum micróbio, pode ser um corpo estranho. E ela lança uma substância, até anotei aqui, ela lança uma substância que se chama nácar. E esse nácar ele vai envolvendo, é uma defesa dela. Ela vai envolvendo aquele corpo estranho. Aquele nácar. É tipo um viscoso, que vai envolver. E aquilo ali vai passando os anos, vai passando o tempo. E lá na frente, aquilo ali que foi envolvido, e que foi tudo aquele nácar que foi envolvendo, ela vai se tornar uma coisa maravilhosa e linda que é a pérola. Então, aquilo que veio para me fazer mal, aquele corpo estranho, ela utilizou-se de algo que é o nácar, para envolver aquilo, ela não expulsou aquele corpo estranho. Ela ficou nele, ela colheu e foi envolvendo ele com o nácar. E depois aquilo se transformou em algo radioativo, né, que vale até muito dinheiro, né, que é a pedra. O que é isso que o Emmanuel está falando para a gente, na nossa lágrima? A lágrima, ela sai, geralmente, pela tristeza da dor, da perda de alguém, né, por algo que foi difícil, uma discussão, uma briga, né, a falta de um perdão. São vários motivos, a lágrima, sabe? Agora, o que eu posso deixar tomar conta de mim? Qual o corpo estranho? Pode ser a revolta, a raiva, né? Ali, a indignação, aquilo ali, o desespero, e aí vem aquela lágrima de revolta, lágrima de desespero que faz eu me entregar, sabe? Ou a lágrima vir, mas eu deixar aflorar o quê? A minha resignação. Tristeza está ali, mas eu estou resignado. Eu estou transformando aquele sentimento em algo que vai me libertar. Aí, essa lágrima, ela representa a pérola desse sentimento de resignação, de confiança em Deus, saber que nós não estamos sozinhos naquela dificuldade, que há alguém olhando por nós, não só no plano espiritual, mas também por intermédio de amigos, parentes, de alguém que nos quer bem. Aí eu começo a me resignar. E aquela lágrima, ela vem no sentido saudável para o espírito, e não no sentido falhado da própria revolta. Então, essa comparação do Emmanuel eu acho linda. A lágrima é a pérola do sentimento. Então, vamos transformar essa lágrima numa pérola do nosso sentimento. É o que ele está nos chamando. Desprendimento é o caminho da posse verdadeira. Quanto mais eu me desprendo, mais eu me liberto. Vocês já devem ter lido muitas obras, para quem trabalha em reunião mediúnica, né? Quantos espíritos que estão ali atrelados na posse material de tudo que ficou para trás, que ele vivencia aquilo ali, que ele não consegue se descartar daquilo, ele está sempre naquele ambiente, né? Ou então a posse de pessoas. Isso é um ensinamento para nós, né? Nós precisamos nos desprender das questões materiais, não sermos escravos delas, enxergarmos as posses como algo útil, necessário, mas que não é a prioridade da nossa vida, né? É um meio. Mesma coisa, as pessoas. A gente às vezes acha que aquela pessoa é nossa, e ela tem que viver sempre da forma que eu quero, ela tem que ter sempre seguindo o que eu penso. Eu estou me escravizando, eu estou me algemando a esses objetos materiais e às pessoas. Enquanto que o amor que Jesus nos ensina, ele liberta. Se a gente ama realmente, a gente liberta. Quando a gente acha que ama, a gente quer o outro, mas sempre aqui. Sempre aqui. E se esse outro aí partiu, desencarnar, eu desespero. Porque eu não estava amando verdadeiramente. Eu estava amando egoisticamente. Então, quando a gente ama verdadeiramente, nós libertamos. Nós respeitamos a caminhada de cada um. Queremos vê-lo cada vez mais feliz. Mas sem impor a nossa posição. Porque isso é egoísmo. Então, quanto mais eu me desprendo dessas questões, mais eu tenho a posse verdadeira de mim mesmo, da minha consciência. É isso que ele está falando. Vejam as frases que ele traz,
E realmente, a gente analisando, no sentido material, da carne, elas são opostas. Muitas vezes, o que a gente pensa, o que a gente busca. Né? E no sentido espiritual, elas são menos desafios. Mas muitas vezes a gente tem dificuldade de compreender e praticar no nosso dia a dia. Renúncia é aquisição. Quanto mais eu renuncio a mim mesmo em favor do próximo, mais eu adquiro essa paz de consciência, essa tranquilidade íntima. Quanto mais eu dou de mim, eu renuncio às vezes a interesses, né, a questões que eu vendo o meu egoísmo em favor de outro, eu estou em paz comigo. E aí eu estou adquirindo cada vez mais. A gente já fala na frente do tesouro, né? O tesouro que a gente vai guardando para o céu, né? Que é a nossa paz de consciência. Sacrifício é a estrada para as alturas. Vocês lembram que eu falei há pouco tempo que Jesus, ele nos dá o exemplo de caminho para todos os tipos de sofrimentos que a gente passa na vida. E o maior deles, sacrifício, o próprio mestre, ele veio exemplificar o seu sacrifício. A gente aprende, né, na nossa literatura espírita, Jesus não havia uma pedra para se recostar a cabeça, né? A simplicidade, tudo que ele passou, doando de si para o próximo, curando, ensinando, exemplificando, até galgar a cruz, a crucificação, o sacrifício extremo, né? Corporalmente falando, né? Por amor a nós. E a gente está ainda caminhando, né? Seguindo as suas pegadas, e não temos como fugir dessa rota. Nós encaramos gradualmente, dentro do nosso tempo e da nossa condição ainda evolutiva, e nós vamos galgando sacrifícios pequenos, médios, maiores, nós vamos galgando. O que importa? Como eu vou preparar esse sacrifício? Como eu vou encarar esse sacrifício? Aí que é a diferença. Quando a gente encara como Jesus nos ensina, é o caminho mais fácil, apesar de a gente achar que não, que é o mais difícil. Porque, geralmente, a gente quer sair do sacrifício. Aí vem o egoísmo, a gente não quer se sacrificar em favor de nada ou de alguma coisa. A gente não quer. Só que aí a gente carrega peso, a gente carrega culpas, a gente carrega fardo de termos perdido tempo, né? A gente volta da forma espiritual, a gente vê, puxa, falei nisso, sabe? Nossa, vou ter que voltar ali, não. Vamos lá, vamos continuar. Então, vamos buscar, quando surgir o sacrifício, encaremos como oportunidade essa palavra que nos ajuda. Bom, gente, antes de a gente passar para a confiança do mestre, que é o tema principal, eu gostaria de trazer essa fala aqui de Paulo, que eu acho que é muito interessante e muito interligada com o que a gente falou até agora. As nossas buscas, essa caminhada com Jesus, a gente vê que não é simples, né? Mas faz parte da nossa evolução, do nosso progresso. A gente, há tempos atrás, não valorizava isso. Hoje a gente valoriza e compreende melhor. E a gente começa a vencer os nossos obstáculos de uma forma mais serena. E o Paulo, o que ele falou para a gente nessa carta? A primeira carta, Epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículos 11 a 13. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como uma criança. Mas quando me tornei adulto, deixei as coisas de criança. Da mesma maneira, nós agora compreendemos imperfeitamente as coisas como se estivéssemos a ver um reflexo no espelho de má qualidade. Mas um dia virá em que veremos de uma forma completa, face a face. Tudo quanto sei agora é parcial, mas depois verei tudo com clareza, como Deus conhece o interior do meu coração. Há 3 coisas que hão de perdurar: fé, esperança e o amor. Destas, a principal é o amor. Paulo traz essa comparação
do nosso estágio orgânico. Né? Todos nós passamos pela fase de criança. Gostamos da coisa de criança, né? Como ele fala aqui, pensamos como criança, mas nós crescemos, nos tornamos adultos, né? E aí pensamos já diferentes, como criança. Buscamos as coisas diferentes, quando buscava como criança. E nós, em espírito, ele faz essa comparação, somos assim também. Estamos caminhando. Estamos ainda numa etapa da criança espiritual, nós, ainda, né? O planeta de provas e expiações, né? Caminhando aí para a regeneração. Ainda temos que criar, né, uma rota, mas, felizmente, já não estamos mais no planeta primitivo. Já conseguimos vencer, estamos caminhando, né? E, quando a gente vai nesse caminho, nesse sentido, nós chegaremos nessa condição espiritual muito mais próximo do que Jesus veio nos mostrar. E aí é o que ele fala. É quando a gente sai dessa fase de criança. E aí, a gente já consegue ver um pouquinho, um tiquinho só, aqui na nossa caminhada terrena. Aquilo que eu falei era tudo isso. Nós já caminhamos nessa encarnação. Assim como nós chegamos aqui nessa encarnação com as virtudes que a gente já colheu de outras encarnações, de aprendizados. E continuamos aprendendo e evoluindo. E vamos seguir nessa rota. Aí, quando a gente deixa o corpo, a gente vai para o espiritual, a gente tem uma visão, como o Kardec, né, fala para nós na codificação, que é como se nós estivéssemos no alto da montanha, né? Quando a gente desencarna. A gente olha para trás e vê todo aquele trajeto que a gente percorreu, as encarnações ali, as dificuldades, o que a gente venceu, o que a gente não deu conta, o que a gente está carregando ainda de fato. E aí ele tem como olhar para frente e ver o caminho que tem que ser seguido, os reajustes que nós temos que passar, aquilo que a gente não deu conta que vai ter que dar, as necessidades que nós vamos ter para poder a gente evoluir. Então, a gente tem uma visão mais ampliada, né? Então, que a gente possa ir nesse caminho, nessa rota, para que a gente chegue nessa condição. Mas o Paulo fala o seguinte: 3 coisas vão perdurar sempre nessa caminhada. E o que são? A fé, a confiança em Deus, a fé na vida futura. Compreendemos que nós somos imortais, que temos um caminho infinito pela frente. A esperança sempre que nos fortalece, nos traz bom ânimo. E, principalmente, o amor que nos move. Que ele deixa o caminho. Então, que a gente vivencie esse amor, né? Fazendo nas relações o melhor que a gente pode no nosso amor ao próximo. Para que a gente também, naturalmente, receba amor. Quanto mais a gente ama, quando a gente faz o melhor para o outro, mais a gente recebe. Seja de encarnados, como também de desencarnados, que nos querem bem, que nos inspiram, que nos auxiliam. Então, eu achei muito interessante essa fala de Paulo, para a gente concluir essa primeira parte. E aí, a gente vai entrar agora no capítulo titulado Confiança de Mestre. Para quê? Porque a gente acabou de ver agora como Jesus pensa, como que ele veio nos mostrar, como a gente tem que pensar para a gente entender qual é a nossa caminhada melhor. A gente sabe que não é fácil, aquilo que a gente acabou de estudar agora. Mas, para fazer aquilo e agir como Jesus veio ensinar, nós precisamos saber que ele, Jesus, confia em nós. Ele sabe da nossa capacidade. E é isso que o Emmanuel vai nos mostrar aqui agora nessa fala. E ele inicia falando assim: todos somos obreiros do progresso, todos nós, não há exceção. Vamos dar um exemplo? Aqui, Santo Espírito Gerando Mendonça. Tem as paredes, tem o teto, tem as telhas, tem as portas, tem o piso, tem a parte elétrica, tem a parte hidráulica, tem tudo isso. Como é que foi feito isso? Teve um pedreiro, teve eletricista, né? Teve ali o pintor, teve o pessoal serralheiro, as garras de anel, o pessoal que mexia de telhado. Todos trabalhando, cada um auxiliando ao outro, para chegarem à edificação desse edifício, dessa obra, né? E concluir. Então, quando ele fala que todos somos obreiros do progresso, é porque a gente só consegue progredir a partir do individual para que cheguemos no progresso coletivo. Isso vale para a humanidade. Então, todos nós fazendo a nossa parte, melhorando a nós mesmos, nós começamos a criar condições para que a gente melhore o outro. Como? Impondo? Não. Pelo nosso exemplo. Pelas oportunidades que nós temos de fazer algo de bom pelo outro. E sempre passa por mim.
primeiro a ser beneficiado sou eu com algo de bom. E o oposto, Daniel, a mesma coisa. Se eu faço algo de mal, o primeiro a sentir esse mal sou eu. Pela culpa que já estava escrita na minha consciência. Então, que a gente seja esse obreiro do progresso. O irmão já começa falando de cara nisso. Todos somos obreiros. Não há exceção. Cada um na sua finalidade, no seu caminho, na sua missão aqui nessa reencarnação. A gente fala muito de missão dentro dos missionários, grandes missionários daqui do planeta Terra. Mas cada um de nós tem uma missão. Nós não estamos aqui por acaso. Todos nós estamos aqui com a missão intrínseca de vencermos a nós mesmos, de sermos úteis a nós. Todos temos uma missão e uma utilidade. E unindo essas missões, essa utilidade, nós vamos favorecer esse progresso coletivo. Ou vocês acham que é por acaso que o planeta Terra está numa transição para mundo de provas e expiações para a regeneração? É porque Deus chegou agora, não, agora vocês vão passar para outra etapa. Não. Merecimento. Nós, humanidade, estamos tendo merecimento de tudo que a gente já caminhou até agora, para que a gente possa evoluir nesse sentido coletivo, mas o coletivo é formado por quê? Por um total de individualidades. Então, todos nós somos responsáveis e estamos tendo crescimento de passar por essa transição e adentrar no planeta um degrau mais acima, né? O planeta de regeneração. É lógico, vão ter aqueles que vão ficar para trás por questões dentro das leis divinas, né? Estamos regidos por leis. Mas a grande maioria da humanidade está fazendo isso. Então, esse é o progresso que a gente tem que buscar. E aí o Emmanuel fala assim, todos estamos interessados na perfeição. A gente aprende isso com a doutrina espírita, né? Somos criados simples e ignorantes, mas somos fadados à perfeição. A questão é, qual o tempo para chegar à perfeição? Isso aí é individual de cada um de nós, né? Aí é de acordo com as nossas obras, como Jesus fala. Mas chegaremos no estágio da perfeição relativa. E Jesus falou isso, né? Falou isso aqui. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. E é verdade. O Espírito puro falando isso para a gente. Ele não ia falar isso por falar. Jesus, tudo que ele fala é sério, é real, né? Não há mentirinhas, brincadeiras. É fato. E aí, gente, o Emmanuel vai trazer essa frase aqui que eu acho muito bacana. Ele fala assim, apesar do que ele acabou de falar, que nós somos ovelhas do progresso, que nós temos a condição plena de progredir e chegarmos à perfeição, ele fala o seguinte, comumente, porém, declaramos-nos incapacitados para quaisquer realizações de natureza espiritual, tá? Vamos focar nisso. Que demandem elevação e articulamos resposta negativa às requisições de serviço, demorando-nos indefinidamente em confiança. Olha que interessante. Isso é uma grande verdade. Gente, vamos falar primeiro das nossas realizações de natureza material, de natureza intelectual. A gente tem uma capacidade muito grande, todas nós, né? Olha, eu vou estudar, eu vou passar para a medicina. A gente não é assim? Vou fazer curso, vou estudar, eu vou lá, vida de noite, estudar. Olha que vontade, que determinação. Eu passo. Eu vou fazer assim, tal profissão. Eu vou ser um ótimo engenheiro elétrico. Começa a fazer curso, começa a me especializar, eu viro um ótimo engenheiro elétrico, né? Eu quero ter uma casa minha, um jardim aqui, igual do Jerônimo de Costa. Eu quero ter lá no fundo uma piscina. Aí eu trabalho, faço, construo, faço poupança e viro, construo aquela casa, construo a piscina. Então, milhões de exemplos que a gente tem uma persistência, uma vontade no lado material, intelectual, enorme. Não é assim? A gente é assim, a gente tem uma persistência e a gente consegue. Muitas vezes a gente consegue. Agora, vamos falar do que ele está falando aqui. As realizações de cunho espiritual. O esforço em eu me melhorar moralmente. Né? O que é isso? É tudo que a gente falou até agora. Como é que eu estou me relacionando com o outro? Eu estou renunciando a mim mesmo?
eu estou tendo mais tolerância com outros, eu estou perdoando, eu estou tendo resignação perante os meus obstáculos, as dificuldades, eu estou me revoltando ou não. Isso é o meu esforço para que eu progrida espiritualmente. Só que o Emmanuel está falando que, na maioria das oportunidades em que eu posso ter essa melhora espiritual, eu nego. Eu deixo o meu orgulho falar mais alto. E aí, dentro de uma falsa modéstia, vou dar um exemplo aqui, bem simples, que acontece em toda a casa espírita. Aqui também deve acontecer. Sempre acontece. Ó, nós estamos aqui estudando, fulano vem aqui sempre, participa e tal, participa do estudo, vai embora. Olha, fulano, você está sempre aqui, está estudando, você sempre vai ensinando a doutrina. Nós estamos precisando aqui, para a gente ter trabalhador, para ajudar aqui no passe. Não passa, não tem condição para isso. Né? Tem uma frase que a gente aprende no Espírito assim: quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Na verdade, se o diretor, se aquele companheiro veio lá e conversou com ele, é porque ele já observou, é porque ele já está vivenciando. Ele está dando condição que ele tem como ajudar. Né? Aí ele chama e diz: não, fulano tem mais condição, eu ainda sou muito ainda, sim, não tem condição e tal. Gente, posso estar enganado, mas na maioria das vezes é só ser modesto. Nós deixamos o nosso orgulho falar, mas não vou falar, não, quero fazer outra coisa, eu vou vir aqui estudar, depois eu vou embora, não quero ir embora. Então, o que ele está falando? Realizações que demandam elevação, articulamos resposta negativa às requisições do serviço que estão no centro dos caminhos. Tem um exemplo daquela escrita, mas serve para tudo. Outras situações que a gente é chamado a fazer algo em favor do outro, a gente se nega. A gente foi chamado, surgiu a situação, porque a gente tem posição, sim, só que a gente nega, não, no meu caso. Aí deixamos essa falsa modéstia falar mais alto. Na verdade, são oportunidades que passam constantemente na nossa vida, o tempo inteiro. E aí eu achei muito interessante quando ele compara isso demorando indefinidamente em ponto morto. Olha só que interessante. Para quem dirige, ponto morto é você botar a marcha no neutro e você não vai sair o carro do lugar. Não é isso? Digamos que eu tenho um Porsche que vai, sei lá, 300 km por hora. Ele tem um motor hiperpotente, né? Não sei quantos cavalos e tal. Aí eu boto no neutro. Você pode pisar no acelerador, ele vai dar um boom fortíssimo, vai dar uma coisa assim absurda, né? Mas não vai sair do carro. Ele tem uma potência gigantesca, mas ele não vai sair. Isso vai sair do lugar quando eu começar a engatar. Né? Você vai começar a andar a primeira, a segunda, ele vai andando. Mas ele não vai logo de 0 a 200 km/h de uma vez, né? Ele tem que passar pelas etapas. Não é assim? Muito bem. Quando a gente pega essa potência, vamos trazer para nós agora. Eu tenho condição de ser útil, de fazer algo que seja edificante, construtivo, em favor de alguém, ou de alguma casa, ou de algum grupo de pessoas, ou de uma coletividade. Eu tenho condição. A oportunidade chega até mim. Eu tenho essa condição. Isso equivale a eu ter essa potência nesse poste. Tá? Aí eu nego. Não dá. Eu estou no ponto morto. Eu tenho uma potência e eu não saio do lugar. Né? Agora, se eu vou lá, não. Vou sim. Vou auxiliar, vou ajudar. Eu engatei a marcha. Eu saí do lugar. Comecei a andar. Então, eu achei maravilhosa essa comparação do ponto morto. Quando a gente estiver desanimado, quando surgir oportunidades nas nossas relações, que a gente está sendo chamado a pensar e falar, vou ser melhor, vou fazer algo outro que eu gostaria que fizesse comigo, vou fazer. Eu saí do ponto morto. Vamos tentar sair do ponto morto, mas não é mais uma coisa. Não tem como ir direto para a quinta marcha, para a sexta marcha, não. Vamos sair aos poucos. Primeira marcha, devagarzinho. O que eu posso fazer? Olha, o Marco me chamou aqui, olha, eu não posso não, mas eu posso ajudar aqui a botar a aguinha para frutificar. É o que eu dou conta hoje. Olha, sair da primeira marcha. Sair do ponto morto. Né? Mas eu não estou falando assim, não, Marco, não dou nem para botar água aqui, eu não tenho condição. Eu estou negando a mim mesmo. Entendeu?
é um exemplo assim, mínimo, mas vale tudo, sabe? Só um exemplo. Mas que a gente pense nisso, que a gente saia desse ponto morto. Eu achei que isso eu lembro toda hora que acontece comigo, porque o Emmanuel falou isso, isso eu guardei. Ponto morto é algo que a gente tem que sair dele. Vamos lá. Importante para nós, todavia, reconhecer que Jesus, aquele proclamado nos obedecer, não pensava de modo semelhante. Ele não pensava e não pensa a respeito de que a gente não tem condição, de que a gente tem que só estar no ponto morto. Ele sabe, ele confia que a gente pode sair do ponto morto, sim. Vamos ver como é que ele confia? É isso que o Emmanuel vai nos trazer. Ele vai trazer passagem que a maioria de nós aqui conhece do Evangelho, para que a gente reflita e constate que Jesus confia em todos nós. Então, a primeira da fala, que tem a ver até com a leitura, né? Pela nossa escritura sobre isso. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Gente, Jesus falou, imperativo, brilhe. Ele não falou assim, tente brilhar a sua luz. Não, ele falou, brilhe, é em ordem. Se ele falou para a gente brilhar, é porque nós temos luz. Ele não ia falar algo que a gente não tem condição. E ele é indistinto. Ele fala para a humanidade. Jesus fala para a humanidade. Brilha a nossa luz. Nós temos luz, sim. Nós já conseguimos agregar algo. Pode ser pequeno, mas agregamos já. E as oportunidades que surgem é para que a gente brilhe. Aí o que ele fala? Por que a gente vai brilhar? Primeiro, quando a gente brilha algo, o primeiro iluminado sou eu mesmo. Não é isso? A gente aprende isso claramente no doutrina de Jesus. Para quê? Para que outros vejam as nossas obras. Nós vivemos numa relação em sociedade, em humanidade. É por isso. A gente precisa brilhar para que a nossa luzinha, pelo fato, ilumine também o outro, pelo meu exemplo. Pelo meu exemplo. Não é brilhar para que os outros vejam, para que eu queira satisfazer o meu ego, o meu orgulho para aparecer. Nada disso. Até porque, se eu estou brilhando daquela luz ali, eu sou o primeiro a ser cobrado. Eu tenho que fazer o melhor. Então, para que os outros vejam as boas obras, porque é um exemplo. Gente, todos nós somos vistos e vemos, observamos os outros o tempo todo. Já repararam isso? Quantos exemplos que a gente já seguiu positivo e negativo na nossa vida? Todos nós. Quando eu era adolescente, fui militar, né? Então, na vida militar, eu morava em outra cidade, mas eu era adolescente. E aí, à noite, ele precisava sair, aquela garotada adolescente, né? Não tinha pai e mãe nele, já estava na vida militar. Aí, um estava fumando. Aí, o que eu falei? Eu vou fumar também. Eu vou fumar. Aí, comprei lá um maço de cigarro. Por quê? Porque eu vi que o outro fumava, eu achava aquilo legal, deve ser bom, né? Coisa ruim, né? Negativa, mas foi um exemplo para mim. Aí, fui lá, comprei maço de cigarro. E olha só que coisa interessante. Eu fumei um maço de cigarro a noite inteira. Saiu lá para os barzinhos, né? Fumando e bebi. Bebi cerveja. Nossa, aí a madrugada toda eu fui e parei no banheiro. Era triste. Era por cima e por baixo. A noite inteira. Aí eu fui para uma farmácia que teve que dar uma na veia. Nunca mais na vida, nem o cheiro da fumaça, eu consigo ter de cigarro. Aí hoje eu pensei, graças a Deus que eu fiz a bobagem, né? Porque eu fiquei traumatizado, eu não quis saber de cigarro. Eu caí, eu chego, isso é uma loucura, isso aí eu não sabia que eu sofri da pior forma possível. Mas foi ótimo, agradeci. Foi assim. Mas eu vi um mau exemplo. Agora, o que está falando aqui? Vamos ver os bons exemplos. Quantas vezes a gente vê bons exemplos que nos inspiram para que a gente faça coisa boa? São milhares as ocasiões, né? Só basta a gente seguir ou não, depende de nós. Então, a gente tem que fazer algo de bom, façamos humildemente, sem querer aparecer, mas naturalmente vai ter alguém observando. E esse alguém vai ser beneficiado. E às vezes passa-se anos, e a pessoa encontra com você e fala assim, Marco, poxa, 10 anos atrás você fez alguma coisa que me marcou muito, foi positivo, aquilo me inspirou. Aí ele fala, você nem sabia. E aí você foi um exemplo positivo. E foi útil para nós. É isso que ele está falando para nós. E, a partir disso, quando a gente vê as pessoas fazendo algo de bom, a gente não tem emoção. Quando a gente vê alguém fazendo algo de bom, dando algo bom para alguém para atravessar um céu, uma solidariedade, a gente às vezes fica até surpreso.
Não era para ser assim. Mas a gente fica surpreso. Nossa, a pessoa parou para poder atravessar a rua. O outro, olha, gente, isso aqui tem que ser normal. A gente acha que é assim, é fora do que a gente está num nível tão assim, conturbado, que a gente acha que aquilo, nossa, como é que você fica olhando? Mas eu começo a ver bondade naquilo. Aquilo me eleva o pensamento. Aí é o glorificar o Pai que está nos céus. Aí a gente começa a ver que há bondade no mundo. E se há bondade no mundo, é Deus. É isso que começa a glorificar. Então nós precisamos dessa, porque a gente vai estar ajudando a nós e ao coletivo. Vamos em frente. Conhecerei a verdade nos fará livres. Essa frase nós conhecemos e nós fomos, assim, abençoados, né? Mas também, ao mesmo tempo, traz muita responsabilidade pelo Espiritismo, porque Jesus trouxe a verdade. Ele vivenciou a lei do amor. Mas muitas das verdades, do exemplo da vivência dele, a gente não compreendeu. E quando o Espiritismo chega, ele vem aclarar os ensinamentos de Jesus. A verdade dele foi como se fosse mais ainda destrinchada de uma forma racional, para que a gente compreendesse com razão e amor ao ele. Aí isso nos fortalece, isso nos traz a coragem para que a gente siga realmente com mais vontade essa verdade que Jesus nos dá. Só que nós temos que ter uma atenção. Isso é pensamento meu, tá? A verdade, quando conhece, a gente fica livre, desde que a gente absorva a verdade e a gente coloque em prática. Não é verdade? Porque muitas vezes a gente sabe a verdade, a gente chega a ter o conhecimento daquilo, compreende aquilo, mas na hora da prática a gente não introniza aquilo, a gente não coloca aquilo. Aí, eu acho que a verdade não é mesmo. É me escravir. Aí vem a cura. Isso acontece com a gente. Lembra que eu falei do meu exemplo aqui? Poxa, eu vi lá discutir, eu estou aqui fazendo pirraça. Gente, qual é a verdade? Perdoa o próximo. Assim como eu também quero ser perdoado. Eu estou falando, poxa, eu estou escravo dessa verdade. Eu não estou cumprindo essa verdade. Eu estou fazendo algo contra mim. Quando eu não vou lá, eu perdoo o meu filho. Então, são as pequenas ou grandes coisas. Que a gente possa realmente conhecer a verdade, mas estar com ela constantemente sendo absorvida e praticada na nossa vida. A gente fica escravo dela. Uma hora a gente vai ter que se libertar dela, e às vezes de uma forma mais difícil. Né? Então, vamos praticar o quanto antes. Identificarei a árvore pelo fruto. Qual fruto nós estamos dando? Depende de nós. O que está gerando? As coisas positivas, as coisas negativas. Então, todos nós podemos gerar os bons frutos, não os frutos podres, né? Ou aquela passagem lá da videira, da figueira seca, né? Que não gerava nada. Ficamos aqui na inércia, ficamos aqui nesse início. Não, vamos gerar esses frutos. Mesmo que sejam pequenininhos, mas tem um pouquinho de doce neles, são frutos bastante pequenos, mas a gente pode fazer, vamos gerar os frutos. Buscar e achareis. Essa passagem é muito interessante. Essa semana estudou isso no Evangelho, e tem uma parte dessa fala de Jesus, que eu até notei aqui, que ele fala assim: o Pai que está nos céus nos dará os bens verdadeiros que pedimos. Então, o que nós buscarmos, nós vamos achar. Seja do mal, seja do bem. Né? Depende da gente. Agora, se a gente busca o bem, se a gente busca o melhor, Deus vai nos mandar esse algo que é necessário e verdadeiro. É o que a gente precisa. A questão é eu saber identificar o que está chegando para nós. Porque muitas vezes a gente busca, ou pede, né, pedir o interesse, a gente busca e quer achar aquilo que a gente acha que tem que achar. Não é isso? Olha, eu estou com um problema de saúde assim, assim, assado. Eu peço a Deus, por favor, o que eu quero achar? Eu peço a Ele, eu quero a cura. Eu vou buscar médico, sim, tem que buscar. Eu vou pedir para ele a intercessão, para esse para me curar. Okay. Bom, digamos que não vem a cura. A cura não vem. Vai vir um período prolongado da doença. Ela não vai ser imediata. Pode ser que ela venha um tempo bem demorado. Aí eu tenho que identificar o que está acontecendo comigo. E não me revoltar ou me entregar de vez daquela doença. Não. Bom, se eu estou tendo a doença,
e eu estou tendo que conviver com ela, apesar do medicamento, apesar do tratamento, vamos me assistir. Está sendo feito tudo que tem que ser feito no âmbito terreno. Eu estou em paz com isso. Então, agora vamos entregar a Deus, vou confiar nele e vou identificar que aquilo ali tem alguma utilidade. No mínimo, ter resignação, né? Paciência para passar para frente. Não é fácil ter uma doença assim, né? Mas confiar no alto. Há algo ali que está sendo retirado que é positivo. Então, vamos buscar e vamos achar, mas nós precisamos interpretar e entender o que nós estamos achando. E não acharmos que nós vamos receber aquilo que nós queríamos que fosse daquele jeito. E nem sempre. Às vezes é, imaginar, mas muitas vezes não. É o que ele está nos falando aqui. Jesus falou isso, é porque eu tenho condição de fazer isso. Isso aí, né, é difícil. Amar os nossos inimigos. Mas volta a falar. Se Jesus falou, é porque a gente tem condição de amar os inimigos. Vocês lembram que Jesus era muito didático, né? Ele começa falando primeiro o seguinte, né? Toda a lei e os profetas pode ser resumida nos 2 mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque Deus nos criou. Eu só existo, espiritualmente falando, porque Deus nos criou. Então, ele tem que ser o primeiro que tem que amar. Porque senão não existiria. Né? Isso é racional e lógico. A partir disso, ama ao próximo, mas qual é a referência? Como a nós mesmos. Nós precisamos de uma referência para amar alguém. E qual é a referência? É o amor, o auto-amor. Se eu estou me amando, não é o auto-amor narcisista, né, gente? Aquele auto-amor narcisista, eu me amo, eu sou melhor. Isso aí é egoísmo puro, orgulho, vaidade, né? O auto-amor é o quê? Nós nos amarmos do jeito que a gente é, consciente que a gente está caminhando, que a gente está melhorando aos poucos, né? Identificando as dificuldades que a gente pode vencer. A partir disso, eu começo a ter uma visão de auto-amor para que eu coloque esse amor no outro. Então, quando o outro tem defeito, eu já começo a compreender melhor o defeito dele. Por quê? Porque eu também reconheço o meu defeito, mas eu não vou me martirizar porque eu tenho esse defeito. Eu vou compreender e tentar ser uma pessoa melhor, tentar vencer esse defeito. Aí eu compreendo que o outro também está tentando, ele também tem defeito, assim como eu tenho. Aí eu começo a amar o outro. Aí tem uma visão, muitas vezes, que esse amar tem que ser aquele amar, né, de São Francisco de Assis. Não, gente. O amor, ele tem várias escalas. Várias escalas. Lembra que eu dei um exemplo, aqui na primeira parte, do balconista na farmácia? Aquele que agiu falando, não, eu tenho essa condição, esse remédio pode ser útil, ele se colocou no lugar do outro. Ele é amor. Isso é amor também. Nós temos amor em todos os níveis imaginários. Quando a gente recebe um amigo e dá um abraço, eu estou amando. Por quê? Porque eu estou transmitindo para ele algo bom, boas vibrações, como eu gostaria de receber. Então, nós temos uma quantidade infinita de formas que a gente vai manifestar o amor. E aí, amar os inimigos é um passo a mais. A gente trabalha o auto-amor, trabalha o amor para com o próximo, aquele que, principalmente que a gente tem mais afinidade. E qual é o outro passo? Amar aquele que eu tenho dificuldade. Eu tenho, às vezes, um desafeto, eu tenho diferenças, é difícil. Não vou ter como amar ainda igual aquele que eu tenho afinidade. Tem ainda como fazer isso. Mas só de eu não fazer a ele o que eu não gostaria que fizesse comigo, eu já estou amando a ele. De eu não revidar junto a ele o que ele está fazendo comigo, eu estou amando a ele. Se no mínimo eu me calo, se no mínimo eu direciono uma prece para ele, eu estou amando. Né? É isso. Eu estava comentando aqui com o Marco, né? No centro espírita lá, mês passado teve um baque, furtaram lá, sofremos 3 vezes de furtos, né? Na nossa casa. Aí ele passou, né? Difícil, é um baque e tal. Mas eu comecei a orar por a pessoa que eu trouxe. Comecei a pensar, ó, agradecer primeiro que não teve nada de grave, o chauffeur levou bem, tá? Não teve meia-noite, não encontrou ninguém e tal. Mas pedi para a pessoa que domine, né? Porque as duas primeiras estão ainda muito totalmente questão de drogas, então, no mínimo, direcionar esse apoio para alguém, porque isso nos beneficia e nos protege de entrar, às vezes, numa situação que virou daquele.
Então, o conselho 9, sabe, de Jesus. Orai sobre os que perseguem o caminho, né? Acabou falando da peste aqui, mesma coisa. No mínimo, eu falo assim, mas é uma forma muito sorrateira. No mínimo, quando eu oro, o que ele persegue a caminho, é uma questão de inteligência. Por quê? Primeiro, com a prece do coração em favor do outro, eu estou fazendo uma barreira, estou me protegendo de eu entrar, de eu captar aquilo que ele está emitindo para mim. Aquela calúnia, aquela má vibração, aquele ódio, aquela raiva, inveja. Está se defendendo quando a gente ora por aquilo. Segundo, estamos tendo a oportunidade de, muitas vezes, estarmos resgatando o que a gente já fez com o outro. Não só nessa encarnação, como no passado. Às vezes a gente fala muito do outro. Às vezes a gente é maledicente. Né? Às vezes a gente entra numa fofoquinha. Já pararam para reparar isso? Quando você está em fila. Fila de banco, fila da loja, seja qualquer fila. Né? Ficou ali mais de 5 minutos, começa a ter alguém reclamar. Né? Aí fala do balconista, aí começa a falar, mas é muito lento, não sei o que eu tenho que fazer. Aí já olha para trás para ver se o outro também vai potencializar o drama, né? Aí o outro começa a falar também, aí começa aquela... Né? Teve uma vez que eu estava no banco, aconteceu justamente isso. Aí começou a falar, falou outro, aí a pessoa diz, você, aquilo é ruim, porque você tem que ser muito, assim, até um controle, para você não entrar, porque a vontade de você entrar logo, porque você está ali em pé, esperando, né? E a pessoa começa a reclamar, você também quer logo ter ali com aquilo. Aí a pessoa virou para mim e falou, mas não é rapaz, o cara é muito devagar. Nem me conhecia, ela virou para mim, ela virou, é fogo, tá? Aí eu parei, aí eu só fiquei ouvindo assim, aí você uma hora eu falo, mas às vezes pode ser que tenha tido algum problema, ou então, não sei, a vida é novato, está começando, aí a pessoa ficou assim, aí foi diminuindo, ela não teve o reflexo que ela queria. Aí eu cortei, de uma forma, né, assim, mais sutil, né? Aí a pessoa foi diminuindo, aí quando viu, já mudou um pouco a conversa, já começou a falar outra coisa com o outro, já voltou para lá. Então, assim, diminuiu aquela tensão, né? E nós somos assim. Então, que a gente possa ter esse entendimento. A prece, outro exemplo, eu estava outro dia no trânsito. Isso é uma questão, gente. Nós temos que ter essa confiança plena na espiritualidade. E isso, vocês podem fazer, se é que vocês já não fazem, isso a gente comprova de uma forma muito clara. Outro dia eu estava no trânsito, parei no sinal, numa rua, na Independência. Trânsito, estava a Franca hora que ela fica cheia de carro, aquela carro, né? Principalmente na hora do almoço, muito carro. Aí um já fica assim, né? Eu parei no sinal. Pararam 2 motoqueiros na minha frente, assim. E os dois discutindo, não sei por quê. Aí falando, e começou a discussão, o sinal fechado. Aí eu olhei aquilo, parei, eu falei, não. Comecei a fazer uma prece. Primeiro, por dois, meu Deus, as espiritualidades ali, poxa, inspira ali, que eles possam captar aí as vibrações, que eles possam lembrar da família deles, que possam lembrar da mulher, do filho, se tiver, para não entrar nessa discussão, porque a gente não sabe, às vezes o cara está com uma arma, está com uma coisa, né? E, poxa, que espírito. Aí fiquei pensando, focando aí, abriu o sinal. Quando abriu o sinal, eu já esperei, vai sair os dois igual, né? Aquela coisa de motoqueiro, né? Sabe? Mas aí não sei o que aconteceu, eu vi um saiu, aí o outro ficou meio parado, assim, saiu. Aí depois que o outro saiu, aí foi mais devagar, não foi alcançar o outro, deixou o outro ali também. Então, assim, graças a Deus, depois lá na frente um entrou para cá, o outro foi para lá. Então, assim, não deram sequência naquilo ali. E a gente tem que confiar nisso, gente. A gente pode fazer alguma coisa direto, ótimo, mas se a gente não pode, confiamos na prece. Limitamos a nossa prece, a nossa boas vibrações, que ela auxilia sim. Então, vamos orar, né? Depois que nos persegue, caminho, no mínimo, como por inteligência, né? Se alguém nos pede uma face, oferecer também a outra. Também não é maçotismo, né, gente? Vamos interpretar, a gente interpreta no Espiritismo essa fala de Jesus, que ele nos diz, se alguém nos atacou, nos feriu, nos caluniou, vamos oferecer, a gente tem 2 opções para oferecer. Podemos oferecer a face igual a do companheiro que está fazendo isso para mim, ou seja, a face do orgulho, da prepotência,
né, da vingança, vamos oferecer essa mesma face, fazendo a mesma coisa com ele, reivindicando o mesmo nível, e ficando os dois na mesma posição, ou podemos oferecer a outra face nossa, que é a humildade, a resignação, né? O perdão, que a gente tem aqui capacidade de perdoar. É difícil? É, mas é o melhor caminho. Porque se a gente oferece a face do orgulho, da prepotência e revida, nós vamos estar no mesmo nível, vamos potencializar aquela raiva que está emitindo para mim, eu vou receber mais ainda, né? E vou criar um débito para mim, perante aquela pessoa. Então, é pior. Nós vamos sofrer mais. Então, vamos para o outro caminho, que é difícil também, mas vai trazer consequências muito mais leves, quando a gente oferece a face da humildade, do não revide, né? De orar para aquele companheiro, e a gente vai estar muito mais em paz, em consciência com isso. Acumular tesouros no céu, né? Nós falamos isso aqui. Vamos colocar nossa potência que a gente tem para fazer, para buscar as posses materiais, para buscar nossos objetivos terrenos. Vamos buscar isso também agora, os tesouros do céu, representados pela nossa paz de consciência. Vamos fazer o melhor que a gente pode por nós mesmos. Aí, quando a gente retornar para a nossa parte espiritual, vamos ter aquela alegria da gente olhar para nós mesmos, sem véu, sem a máscara, e dar conta de quantas questões boas que a gente silenciou em nossas imperfeições, e, ao mesmo tempo, a gente favoreceu a outros. Isso é grandioso. Isso é algo que a gente vai sentir uma plenitude que a gente não percebe aqui encarnado. A gente não percebe. Eu dei um exemplo bem pequenininho aqui, né? Até coloquei no mar. Se alguém, anos depois de contasse com o Marcos, e lembrasse de uma coisa boa que ele fez, né? Ele ia se sentir bem. Mas isso aqui, esse sentir bem nele, é mínimo, perto da plenitude que a gente sente em espírito, quando a gente retorna ao plano espiritual, e a gente se depara com aquilo que a gente conseguiu vencer, aquilo que a gente conseguiu dar conta e favorecer a outros. Isso é grandioso, né? Tem aquela passagem maravilhosa do Dr. Bezerra de Menezes, né? Que é trazida quando ele desencarna, Celina leva até a janela, a porta, né? E vê aquela multidão. O que são as pessoas? São todos que o Senhor auxiliou de alguma forma. Então, isso é grandioso, é uma coisa assim, que a gente não consegue, a gente não tem como conceber, mas ele deixa claro, vamos acumular esse tesouro. Vamos fazer essa poupança do espírito, dia a dia, as pequeninas coisas, as relações, procurando lembrar sempre da fase principal, fazer o outro que desejamos para nós, que nós vamos acumulando uma linda e grandiosa poupança. Essa é o top, né? Que Jesus já, na sua fase final, ali entre os discípulos, ele deixa para eles. Mais uns aos outros, só que aí ele quer algo a mais, como ele nos ama. Chegaremos lá. Nós ainda não amamos como Jesus. Nós estamos caminhando. Estamos nos esforçando, gradualmente, dentro da escola nossa da vida, das reencarnações sucessivas. Mas chegaremos lá. E para chegar lá, é treino. A gente vê um atleta, para ir fazer um salto lá, de não sei quantos metros, ele começa com metro em metro, centímetro. Nós chegaremos nessa condição. Vamos amar uns aos outros, sim, como Jesus nos ama, com certeza. E começamos com os pouquinhos. Cada vez mais. E aí, gente, caminhando, né, para a fala final de Emmanuel, ele fala assim: meditemos nas afirmativas do Cristo a nosso respeito. Justo ponderar que ele de ninguém solicitou o impossível, de ninguém. Tudo que ele foi falado aqui, nós falamos aqui, e muito mais, é possível para todos nós, no estágio que nós encontramos em evolução. E se apelou para nós, conclamando-nos a acender a luz da fé viva, brilhar a nossa luz. Pequenina, como fósforo, como lanterna, como luminária, como LED, seja o que for, mas que a gente brilhe essa luz. Procurar a verdade que liberta, não aquela que nos escraviza quando a gente não absorve e não pratica. Amealhar conquistas da alma, né, os tesouros que a gente está guardando a nossa prática constante para o céu, para o reino do céu. Conservar a consciência tranquila, o nosso maior tesouro, e amarmos fraternalmente, é porque podemos empregar duas coisinhas: boa vontade e esforço constante no próprio burilamento
a fim de o atendermos. Então, Emmanuel deixa muito claro, são duas ferramentas, boa vontade nossa e esforço constante. Não é um esforço só, fiz agora o máximo, agora eu deixo, não. É diário, diário. Começar o dia, por que a gente começa o dia orando? Para que a gente se fortaleça, para que a gente agradeça por estar no corpo e a gente se impregne de boas vibrações, de esperança, de fé, e a gente começa o dia fazendo melhor, um para o outro. Então, isso é diário, é um esforço constante. E uma boa vontade, estarmos abertos à boa vontade para o próximo. E começarmos a treinar para deixar a nossa má vontade. Eu sou um que tem que falar muito isso, eu tenho que ouvir muito isso. Eu tenho um grande defeito. Às vezes, quando a pessoa traz uma coisa para mim que sai do meu normal, assim, da minha rotina, da minha área de conforto, a primeira coisa que eu falo assim, não dá, não. A minha esposa fala para mim, não, isso aí não. Aí eu paro, não, tá bom, como é que tem que ser? Aí eu vou lá e faço. Mas eu ainda tenho que trabalhar isso, sabe? A primeira coisa que eu falo é má vontade. Não. Aí tem que dar essa palavrinha. Mas ela já me conhece, ela sabe que aí eu vou lá, não, tá bom, vou fazer e tal. É o tempo que eu tenho para eu ainda absorver. O que é isso? Isso é medo, é insegurança íntima nossa, misturado com orgulho, né? Tudo junto. Então a gente tem que trabalhar nisso. À medida que eu começo a deixar a má vontade de lado, a boa vontade vem. E aí vai sumindo para frente. Gente, para concluir, né, para nós fecharmos aqui, relembrando Jesus também, de tudo que a gente aprendeu aqui com ele, mas que a gente possa se fortalecer, não só na confiança que ele tem em nós, mas nas palavras que ele deixou para nós, que são grandiosas, que nos trazem esperança, que nos trazem bom ânimo, fortaleza, né? Está lá em João, capítulo 14, versículos 15 a 23. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Antes de prosseguir, apenas realçando, Jesus inicia falando que se a gente ama, que a gente guarde os seus mandamentos. O que é guardar os seus mandamentos de Jesus? É nós absorvermos e colocarmos na nossa vida, praticarmos, exteriorizarmos, brilharmos a nossa movimento e ele nos traz o consolo. A gente sabe que a doutrina chegou no seu tempo certo, né? Para nos consolar, para nos aclarar, para nos trazer um entendimento mais profundo, mais racional, e que isso nos fortalece a seguir a lei de amor que Jesus nos exemplificou. Não vos deixarei órfãos. A maior esperança e bom ânimo deles, jamais estamos sozinhos. A espiritualidade amiga, superior, está junto à nossa humanidade, está auxiliando o nosso progresso em nome de Cristo. Né? E ele fala aqui, ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Né? E a gente começou essa fala aqui nessa tarde, falando que o nosso mundo está muito ainda carente de Jesus. Né? Estamos com saudade de Jesus. Estamos em uma conturbação assim, muito grandiosa. Mas se a gente busca Jesus, a gente começa a ver Jesus, a sentir Jesus. E é o que ele está falando para nós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu amarei e me manifestarei a ele. Disse Judas, então, não os caiotes. Senhor, de onde vem que te hás manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, estaremos nele e por nada. Então, é nós buscarmos essa cura do Cristo através do próximo. É isso. Jesus estará morando no nosso coração
assim como Deus, né, que é o Criador de tudo, de todo o universo, vamos estar morando nos nossos corações, e essa moradia vai se refletir nas nossas relações, começando nesse alto amor nosso, um alto amor sincero, puro, sem egoísmo e vaidade, e que ele se exala, ele se externa pelo amor ao próximo. Meus amigos, agradeço muito a atenção, a paciência de todos, né? De coração, as boas vibrações que vocês emitiram, que me auxiliaram aqui nessa caminhada. Peço perdão, né, por alguma falha, a gente tenta aqui fazer algo positivo e negativo. E eu pedi só, acho que são 4 minutinhos, eu acho, se quiser passar, é um áudio, eu adoro ouvir muito a voz do Chico. E espero que vocês gostem, porque é uma voz que nos traz sempre a boa lembrança, e ele vai trazer uma fala curta, mas eu achei muito de acordo com o que a gente estudou aqui hoje, né? Para que a gente realmente reflita e que a gente saia, às vezes, desse nosso ponto morto, que a gente falou aqui, a gente realmente saia desse ponto morto, mesmo que seja só da primeira marcha. A gente ainda não teve um grande primeira marcha, mas está bom, está tudo. Que a gente possa brilhar essa luzinha nossa, que muitas vezes é de fósforo ainda, né? Mas que dentro de uma escuridão, ela tem muito poder. Ela auxilia a clarear, a gente achar o caminho nosso. Se Jesus considerasse a si mesmo puro demais, a ponto de não tolerar o contato das fraquezas humanas, se acreditasse que tudo deve correr por conta de Deus, se nos admitisse irremediavelmente perdidos na rebeldia e na delinquência, se condicionasse o desempenho do seu apostolado ao apoio dos homens mais cultos, se aguardasse encosto dinheiroso e valimento político a fim de realizar a sua obra, ou se recuasse diante do sacrifício, de certo, não conheceríamos a luz do Evangelho que nos descerra caminho à emancipação espiritual. Se Allan Kardec superestimasse a elevada posição que lhe era devida na aristocracia da inteligência, colocando honras e títulos merecidos acima das próprias convicções, se permanecesse na expectativa da adesão de personalidades ilustres à mensagem de que se fazia portador, se esperasse cobertura financeira para atirar-se à tarefa, se avaliasse as suas dificuldades de educador com escasso tempo para esposar compromissos diferentes do magistério, ou se retrocedesse perante as calúnias e injúrias que lhe ençaram a estrada, não teríamos a codificação da doutrina espírita que complementa o Evangelho, integrando-nos na responsabilidade de viver. Refletindo em Jesus e Kardec, ficamos sem compreender a nossa inconsequência quando nos declaramos demasiadamente virtuosos, ocupados, instruídos, tímidos, incapazes ou desiludidos para atender às obrigações que nos cabem na doutrina espírita. E isso porque, se eles, o mestre e o apóstolo da renovação humana, passaram entre os homens, sofrendo dilacerações e exemplificando o bem,
por amor à verdade, quando nós, consciências endividadas, fugimos de aprender e servir, em proveito próprio, indiscutivelmente estaremos, sem perceber, sob a hipnose da obsessão oculta, carregando equilíbrio por fora e loucura por dentro.